Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pode sentar, povo de Deus. Então, amados, esse texto eu não vou ler, mas em Êxodo 19, 5 e 6 é quase a mesma coisa, viu? E eu vou ficar só com a leitura desses dois versículos que nós lemos. E a mensagem vai falar: povo eleito, escolhido para um propósito. Deus nos escolheu para um propósito. Qual o propósito de Deus em escolher você para ser filho de Deus? Que coisa gloriosa, né, gente? Fomos escolhidos, eleitos para ser povo de Deus, filho de Deus. Amados, Deus não escolhe nenhum de nós para nada, para nada. Ele tem um propósito. Mas eu não sei fazer nada, eu sou tão simples, não tem nada disso não. Deus tem um propósito para a tua vida, em ter escolhido você como um filho de Deus. Todo filho se parece com os pais, tem que se parecer com os pais, né? É o sangue, às vezes é os olhos, é o nariz, e pega um do pai, outra coisa da mãe, não é verdade? Então os filhos têm que ter aparência dos pais. E nós, como filhos de Deus, temos que ter a aparência de filho de Deus. Temos que nos parecer com filhos de Deus. Eu me lembro que Pedro, quando estava negando Jesus, lá no meio daquele povo, lá fora, lá no jardim lá, e Jesus tinha sido preso e tal, né? E teve alguém que disse: não, você conhece Jesus, você se parece com ele, você fala como ele. Dizia: não, porque ele dizia: eu não sei quem ele é, eu não sei. Disse: não, você andava com ele sim, você se parece com ele. Então, nos 3 anos que caminhou com Jesus, já falava como Jesus, se vestia como Jesus, e já estava tendo a aparência de Jesus, né? Então, amados, os filhos, a não ser que seja um filho de criação, né? Você pega um neném para criar, obrigado, irmão. Então, ele, claro, não vai ter a tua aparência, a não ser no caráter que você vai passar para ele, né? Você vai dar educação, o teu caráter você pode passar, mas a aparência física pode não ter nada com você. Mas os filhos legítimos, né, gerados pelos pais, têm que se parecer com os pais. E o texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha, tudo que é para se parecer com Deus, né? Nação santa, povo separado. Separado do quê? Do mundo para Deus. Do mundo para Deus. Aleluias. Nação santa, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva. E eu fico pensando nessa palavra, povo de propriedade. Você sabia que você é uma propriedade dele? Sabia que você não é de você, não é seu, você é dele. Nós não somos, nós somos dele. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou com o seu sacrifício na cruz. Fomos comprados por ele. Ele pagou o preço da cruz, o preço do seu sangue derramado. Então, amados, nós custamos um preço muito alto, um preço muito alto foi pago lá na cruz. Então o texto diz aqui: propriedade
exclusiva. Não tem sócio, não tem participante nisso. Propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, isso é muito rico, gente. É muito rico isso aqui, sabe, irmão? E o crente parece que vive meio alheio a essas verdades de Deus. Não pode, irmãos. Nós temos que saber que Ele nos comprou, não somos de nós mesmos, somos dEle. Estamos aqui para a glória dEle, para ficar o nome dEle. Ele nos comprou do mundo, nos tirou das trevas, tirou do pecado, tirou de tudo e nos transformou uma nação santa, um povo santo, escolhido e propriedade, exclusividade de Deus. Não esqueça isso. Não esqueça isso, igreja. Você tem um valor tão grande, um valor tão profundo, sabe? Para Deus. E a fim, então, por que tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Olha aqui, irmãos, né? O propósito de Deus. Um dos propósitos de Deus para nós. Ele nos fez povo santo, separado, propriedade exclusiva dele, para quê? Para proclamardes as virtudes de Deus, irmãos. Já pensou que coisa gloriosa, eu, você, nós, para proclamarmos as grandezas desse Deus que é tremendo, infinito, sabe, irmãos? Que o mundo não conhece esse Deus, o mundo não sabe quem é esse Deus. Está em nós. Propriedade dele, ele nos mandou testemunhar, nos mandou ser bênção, nos mandou ser testemunha. Ele diz: você é a luz do mundo, você é a minha luz que reflete lá nas trevas onde você vive. Então, amados, o propósito de Deus, né? Sim, vós sim, que antes não erais povo, nós não éramos, agora somos dele propriedade exclusiva. Não tem sociedade não, ele é o único dono de você. Por quê? Porque ele te comprou, ele pagou o preço, ele te comprou. Fomos comprados, somos dele, aleluia. Eu fico, sabe, irmão, eu fico meio tonto, muito maravilhado com essas coisas da palavra, sabe? E a gente não é nada para ter, a gente não é nada para ter tudo isso, gente. Não somos nada para merecer tudo isso. É porque a Bíblia diz: porque Deus nos amou de tal maneira, uma maneira que não dá para contar, não dá para somar, não dá para saber que quantidade de amor, de tal maneira Ele nos amou, que nos deu o seu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, fôssemos salvos e nos tornássemos propriedade exclusiva dele, povo santo, nação santa, povo separado. Qual o propósito de Deus para você? Tem pensado nisso, amados? Temos pensado nisso? Não temos trocado essas coisas por qualquer coisinha? O pior é que às vezes nós fazemos isso, né? Trocamos toda essa grandeza, essa glória que Deus colocou em mim e você, que não éramos nada, éramos condenados ao inferno. Colocou toda essa grandeza na sua vida, em cada um de nós. Aleluias. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Então, irmãos, eu tenho algum texto da Bíblia para argumentar a mensagem. Nós temos o primeiro exemplo aqui, Noé. Se nós formos lá para Gênesis capítulo 6, dos versículos 5 em diante: viu o Senhor a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe disse, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gente. Noé
andava com Deus. Noé era íntegro, era sério, era temente a Deus e andava com Deus. Temos nós, amados, andado com Deus? Estamos andando com Deus? Deus nos fez para um propósito: glorificar o nome dele na terra. Aleluia. Sermos instrumento dele, ferramenta dele aqui, para que o Espírito Santo use. Amado, me permite contar um testemunho que aconteceu há muitos anos, mas a pessoa me testemunhou essa semana. Eu estava caminhando aí no nosso bairro e na frente ia andando uma senhora com um menino. E a senhora era baixinha. E o menino estava quase na altura do ombro dela, assim, já crescido. E eu falei, sem saber quem era, pelas costas. Falei, ei, mamãe, o menino já está quase maior que a mãe. O que é isso? Eu brinco na rua, eu mexo com todo mundo. E ela virou assim, ela olhou para mim e começou a dar risada. E ela achou que eu com cara de tonto. Dava risada. Falou, pastor, o senhor não lembra? Faz tempo. Eu estava numa crise, eu chorava. Eu queria ter filho e não podia ter filho. Não sei se ela era estéril, não lembro da história. Mas ela testemunhou agora. Pastor, eu estava no desespero, eu queria ter um filho e não conseguia ter esse filho. E o Senhor orou por mim. Olha aqui, 8 anos, está o menino, quase do tamanho da mãe. Sabe, irmãos? Deus escolheu com propósito para ser bênção, para ser uma ferramenta para Ele usar. Deus quer usar as suas ferramentas na terra. Mas a ferramenta está rombuda, não corta. O Espírito Santo é o profissional que quer usar, mas as ferramentas não vai. Irmãos, Noé era íntegro. Noé andava com Deus. Sabe? E Deus disse, a terra está corrompida, o povo está mal, o povo está longe, o povo... Noé faz uma arca. Deus cria o homem com um propósito. Servi-lo, ser fiel a Ele, porque Ele é o único Deus, não existe outro. O Deus que criou os céus e a terra. A gente vai pegando idade e vai ficando meio tonto, né? Agora eu vejo árvores, nunca via. Eu vejo árvore e falo, Jesus, que Criador maravilhoso que é o nosso Deus. Olha que árvore que Ele criou. Olha que coisa linda que Deus fez. Irmãos, é coisa tremenda. A gente não olha, não vê, uma série de coisas assim, né? Há pouco tempo eu vi uma árvore lá atrás do largo do São João Clima. E uma árvore, meu Deus, há quantos anos? Eu moro no bairro há 50, 60 anos, né? Por aí. Nunca tinha visto aquela árvore. Ali, atrás do largo ali. Parei a olhar, uma árvore alta, redondinha. Falei, Jesus, que Criador lindo é o nosso. Cria coisas vivas e coisas lindas e maravilhosas. Deus nos criou para um propósito. Estamos dentro desse propósito, irmãos? A palavra é para nós gravarmos dentro do nosso coração, irmãos. Guarda no teu coração. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que ouve, que lê, os que guarda a palavra. Aleluias. Vamos caminhando aqui. Glória a Deus. Vamos ver mais um exemplo aqui. Abraão vivia no meio do seu povo, no meio da sua terra lá, com sua família, tudo, né? E Deus disse, Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E saiu Abraão andando de tenda, armando tenda, desarma a tenda, e anda um pouco, arma a tenda, desarma a tenda, e foi andando e caminhando, e Deus disse, eu vou fazer de você um grande povo. Qual o propósito de Deus com Abraão? Formar através dele um grande povo, uma grande nação. E Deus disse que através de Abraão seria abençoado os moradores da terra. Do descendente de Abraão sairia aquele que seria a maior bênção para o mundo, que foi
o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E saiu Abraão, e passa o tempo, né? E Abraão, certa ocasião, Deus apareceu para ele outra vez, disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse novamente, ele ia ser pai de muita gente. E Abraão disse: Senhor, eu e minha mulher já estamos velhos. De quem? Você é pai de quem? Nação de quem? Minha mulher não pode ter filho, é estéril, está velha, eu também velho. Deus nos chama para um propósito e ninguém impede. Ele chama para um propósito e ninguém impede. Irmãos, presta atenção nisso e grava. Deus tem um propósito na tua vida. Se você não está cumprindo, toma cuidado. Toma cuidado. E Deus disse a Abraão: sai para fora. Tenta contar as estrelas do céu. 1, 2, 3. Ei, pai, não deu. Já conta outra vez. Não dá. Vai na praia e conta lá. Às vezes, o que é para contar na praia? As pedrinhas. Vai lá na praia e os grãos de areia. Vai e conta. Piorou a situação. Vai e conta os grãos de areia lá na praia, porque a sua descendência vai ser assim, Abraão. Este é o meu propósito para contigo, Abraão. Esse é um Deus que a gente se derrete diante dele. Esse é um Deus que a gente só servir com muito amor, com muita fidelidade. Ele é um Deus glorioso e maravilhoso. Hoje sepultamos João Benedito Cola, né? Que crente, homem simples, mas que crente. Lembra dele, irmãozinho? Pai do Paulo Cola, aquele que fazia os cartazes para os encontros, para os trabalhos especiais da igreja. Ele tinha uma mão para fazer isso, que era coisa tremenda. O pai dele sepultado hoje, acho que com 90 e poucos anos. Homem fiel, fidelidade aquele homem, crente, meu Deus. A gente fica até contente em participar de um sepultamento desse, sabe? Porque você tem Bíblia para falar o que ele viveu, o que ele foi e aonde ele está. Sabe? Deus chama o homem e a mulher com um propósito. É para servi-lo e glorificar. Deus colocou a igreja aqui no mundo para ser luz neste mundo de trevas em que nós vivemos. Há uma luz a brilhar na terra, que é você e eu, nós todos. Para isso precisamos testemunhar. O mundo precisa ver que nós somos diferentes. Não, você é crente. Não, você é crente, não. Você anda que nem os crentes, você vive que nem os crentes, você fala que nem os crentes. Será? Será que o mundo está vendo isso? E nós? Será que estamos cumprindo esse propósito diante de Deus? Amados, vamos caminhar bem rapidinho aqui. Eliseu foi colocado no lugar de Elias. E ele pediu, foi seguir Elias, e ele pediu porção dobrada, né? Eu quero porção dobrada do Espírito em Elias, né? E para isso ele voltou para sacrificar os bois, queimou o carro, tudo que era a sua empresazinha, que ele vivia daquilo, e saiu. Deus tinha um propósito na vida de Eliseu, e ele cumpriu o seu propósito, o propósito que Deus tinha. E como Deus usou a vida deste homem que andava com Deus, que era fiel a Deus. Irmãos, aqui é mensagem para nós, os crentes, Senhor Jesus, os que nasceram de novo, porque tem muito crente como o diabo, né? A Bíblia diz: você crê em Deus? Muito bom. O diabo também crê e estremece. Texto bíblico, não é eu que estou inventando. O diabo também crê, só que o crente precisa ser nascido de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Hoje a gente vive em novidade, tudo novo. Não é isso não, viu? Não é novidade do mundo, não. As coisas eram pecado, as artimanhas do cão na tua vida, as mentiras, vícios, tudo que você fazia nas trevas, coisa velha passou. Você é uma nova criatura
em Cristo Jesus. Você foi comprado e é dele para o seu serviço só. Para fazer qualquer outra coisa em área religiosa, não tem valor nenhum se você não for dele. Não for de Jesus, não tem valor nenhum. A gente sabe que o inferno está cheio de religioso. Pastor? Religioso no inferno? Oh! Se está cheio, o inferno está cheio de religioso. Macumbeiro, feiticeiro, idólatra, mentiroso. Crente mentiroso dentro da igreja também vai para o inferno, né? Tem que ser nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Precisa se despir de tudo aquilo e se revestir da nova criatura para Deus. Aleluia. Então Eliseu foi revestido, né? Pagou o preço, né? Teve que andar atrás de Elias e dizer: ó, se você me ver quando eu for tomado, levado, você vai tomar posse. E Elias caminhando, chegava em tal lugar, você fica aqui, porque não, eu não vou te deixar não. De repente você vai embora aí, eu perco a bênção. E foi seguindo Elias, até que Elias foi levado às alturas, né? E caiu a capa, né? Caiu a capa de Elias. Deus nos escolheu para um propósito. Somos dele e é para a glória dele, irmãos. A glória dele. Deus pode fazer muita coisa através de um servo seu. Só que não esqueça que nós somos servos, não passamos de servo. Ele é o Senhor. Deus pode usar para grandes coisas. Mas não esqueça que Senhor é Ele e você é servo. Naquele dia Ele vai dizer: servo bom. Não vai dizer: ô pastor famoso, ô bispo, ô apóstolo, ô irmão que cantou bonito, ô irmã que canta. Não. Serva, é serva? É servo? Vai, senão não. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo a mensagem? Estão entendendo a mensagem? Então dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Ele é o Senhor de tudo isso. Toma posse, irmão. Toma posse, igreja. Seja fortalecida. Seja crescida. Cresça. Seja como criança na inocência, na simplicidade da criança. Mas a Bíblia diz que nós precisamos crescer, se tornar adulto espiritualmente. Homens, mulheres espiritualmente. E a criança, para crescer, ela come. E o crente, para crescer, tem que comer arroz, feijão, feijoada, nada disso. Comer a palavra, se alimentar da palavra, que é vida, o pão da vida, que é Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deixa eu caminhando aqui. Glória a Jesus. Vamos ver aqui um outro exemplo aqui. Lucas 1:26. Pastor João até já sabe o que é. Lucas 1:26. Vamos ver o que é. Aleluias. Lucas 1:26. Vamos ver o que diz aqui, para ilustrar. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluias. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado
filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Que coisa, irmãos! Aqui está, Senhor. Deus nos escolheu para um propósito santo, sempre um propósito santo na nossa vida. Aqui está, Senhor, a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda. Está aqui a serva do Senhor. Eu não tenho relação com homem nenhum, não posso engravidar dessa maneira, mas cumpra-se na minha vida a tua palavra. Deus te chamou com um propósito. É ser dele e para ser glória do nome dele. O testemunho da tua vida. Como você trabalha, como você anda, como o teu relacionamento com vizinhos, com a família, com os parentes, como é? Está dentro do propósito que Deus tem para a sua vida? Amados, guarda no coração, guardei no coração a tua palavra para não pegar contra ti. Um dos versículos do Salmo 119. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarda esta palavra nesta noite no teu coração. Vou caminhando rapidinho para chegar dentro do tempo. Aleluias. Deus nos escolheu, né? Nação santa, separado para Deus. Em João 15,16, o Senhor Jesus diz assim: não foste vós que me escolheste. Você está vendo? Você não me escolheu, mas eu escolhi você. E vos nomeei, vos mandei para que seja bênção na terra no meu nome. Que vocês sejam as minhas testemunhas na terra. Para isso eu te chamei. Esse é o meu propósito na tua vida. Você tem que trabalhar, casar, criar filho, tem que fazer tudo isso normal. É plano de Deus na tua vida, tanto para o crente como para o incrédulo. Mas para ser bênção, para testemunhar o nome dele, esse é o plano de Deus, que Deus escolheu para a sua vida, o propósito de Deus. Aleluia. Nação santa, separado para Deus. 1 Pedro 1,13, 17, ele diz assim: não vos amoldeis, não vos amoldeis. 1 Pedro, irmão, amoldar, o que é amoldar? Tomar forma de alguma coisa. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Sabe por quê? Porque você é nascido de novo, é nova criatura em Cristo Jesus, filho. Você não é mais aquele negócio antigo de derrota, de fracasso. Você é um vencedor. E Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante. Noé andava com Deus. A Bíblia faz questão de dizer: Noé andava com Deus. E Deus o tomou para um grande plano na sua vida. Aleluia. Para Deus cumprir o que ele tinha para fazer, usou a vida de Noé. Ele quer usar cada um de nós aqui nessa vida que nós vivemos. Paulo, em 2 Coríntios 11:2, diz que ele estava velando pela igreja como uma virgem pura para ser apresentada ao seu esposo. Igreja, virgem pura, você, igreja, é virgem pura para ser apresentada ao esposo, irmãos. A noite do casamento é o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro lá em cima, irmãos. A virgem pura diante do esposo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, a gente entristece, somos humanos, temos positivos e negativos, nós temos, mas às vezes eu me impressiono em olhar para a igreja hoje, porque a igreja do Senhor Jesus
ela está dentro de todas as denominações evangélicas. Nós não podemos dizer que a Igreja do Senhor Jesus é renovada, é a Assembleia, Não. A Igreja de Jesus é composta dos verdadeiros, nascidos de novo, e que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pai Santo, tem misericórdia de nós. A palavra nos compara como uma virgem santa, pura, para o casamento, para o arrebatamento da igreja, irmãos. Pensa seriamente. Não brinca com a coisa mais séria da tua vida, que é a salvação da tua alma. Não perca tempo, não passe tempo. Há um corinho que se cantou muito, diz assim: Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento perdendo meu tempo caindo em perigo. Senhor, dá tempo para... Pensa bem, Deus tem dado tempo para nós, para o trabalho, viu? Irmãos, dinheiro você recupera, saúde recupera, mas tempo perdido não recupera, viu? Não esqueça disso. Tempo perdido foi, não se recupera mais, viu? Na terra se recupera um monte de coisa, você recupera, viu? Às vezes te toma o teu carro, você pode ainda recuperar e tal, e uma série de coisas, recupera. A irmã testemunhou a cura, né? Ela, a irmã Maria testemunhou, recuperou a saúde, mas o tempo que foi não volta mais. Então vamos caminhar. Virgem pura, né? Uma noiva pura. Ilustração do navio no mar, né? O navio penetra no mar, penetra nas águas, mas as águas não podem penetrar no navio. O que acontece se penetrar no navio? Catapimba para o fundo, vai para o fundo, né? Irmãos, outra coisa aqui interessante. Então, a ilustração do navio. Ele pode entrar à vontade. A igreja entra no mundo à vontade, pregando a mensagem do Evangelho e levando transformação para as pessoas. Mas o mundo não pode entrar na igreja. A hora que entrar, afundou e morre todo mundo. Não sei se eu contei aqui a história de um navio. Ou estavam todos viajando no navio. E então no navio tem cinema, tem piscina, tem quadra para jogar, tem bar, um monte de coisa dentro do navio, como se fosse fora, né? Mas só que é a norma, né? Então é norma para certa hora para fazer isso, fazer aquilo e tal, né? Só que chegou uma hora que o comandante do navio disse: olha, o navio está livre, você pode fazer o que você quiser, você quer ir dançar, você quer ir no cinema, você quer ir tomar banho, está tudo livre dentro do navio. Só que ele não avisou de uma coisa, que o navio estava afundando. O navio estava afundando e logo saíam todos no fundo do mar, morto. Quando um mensageiro, um pregador apresenta uma mensagem séria para o povo, sabe? Tem gente que às vezes não sai contente da igreja, não gosta. Irmão, mas a Bíblia diz que o atalaia tem que avisar do perigo. O atalaia é aquele que está lá naquela cabininha de fora, lá no lugar alto de destaque, e olhando, vigiando se o inimigo não aparece, se o inimigo não vem. É preciso tocar a trombeta, a buzina, avisar do perigo. Igreja, nós estamos tocando a trombeta de Deus aqui. É preciso tocar a trombeta e avisar o povo do perigo que corre, perigo que nós corremos. Então, amados irmãos, o navio pode entrar à vontade nas águas, mas a água não pode, nem que seja um buraquinho, não pode. Ah, eu vou fazer isso aqui, não tem problema, que todo mundo faz. Vai. Que a água está entrando, viu? Vai fazendo, vai caminhando bem à vontade. Pode fazer o que quiser, só que não avisou que o navio estava ainda perdido. Nós estamos avisando aqui, viu, irmãos? Tome cuidado. Aleluia. Interessante aqui, o peixe da água salgada
ele vive a vida toda na água salgada, mas o sal não entra nele. Você compra um peixe da água salgada, você tem que pôr a sal nele para você comer, porque ele não tem sal. Não é isso? É uma historinha, né? Uma historinha. O peixe vive a vida toda dele na água salgada lá, mas você compra, você tem que botar sal para você fritar, ele não tem sal. O sal não penetra nele, ele vive lá. Irmãos, assim tem que ser a igreja, viver no mundo aqui a vida toda, mas o mundo não pode penetrar na igreja que é você. Igreja, tem compaixão de Jesus, não deixa Jesus sofrer mais não. Alegra Deus na tua vida, viu? Seja como um peixe salgado, sabe? Entra lá, só que o sal não penetra nele. Um exemplo para a igreja entender, irmão, entender a mensagem. E existe também, eu nunca vi, esse rio. O rio Solemar e o rio Negro. Diz que tem um rio que é negro, né? A água é negra. E os dois andam juntos, né? Os dois juntinhos, não tem separação. É água com água. Rio Amazonas. Forma o rio Amazonas. Então esses dois rios formam o rio Amazonas. Entendeu? Então não sei quantos quilômetros andam junto água com água, água preta e água clarinha, água, como é que fala? Água branca, água cristalina, e andam junto e não se misturam. A igreja tem que aprender a andar aqui no mundo e ser luz do mundo, e não ser trevas, ser luz do mundo. Jesus disse: você é a luz do mundo. O seu testemunho no meu nome vai brilhar nas trevas. Temos brilhado, irmãos? Temos testemunhado nesta semana, hoje é domingo, nesta semana. Quantos tiveram a oportunidade de testemunhar de Jesus para algum incrédulo, orar para algum incrédulo, enfim, fazer alguma coisa nessa área, nesse sentido, sabe, irmãos? Eu fico pensando, sabe que hoje estão ganhando que nota? 0, 1, 2, ou -1, -2, além, abaixo de 0 ainda. Sabe que Jesus disse: você, essa luz brilhou essa semana, viu? Essa luz que está em você brilhou. Muitos das trevas puderam observar isso, viu? Amados, guarda no coração a palavra, a mensagem. Aleluia. Igreja sem obediência à palavra é como é um terreno sem muro. Igreja sem obediência à palavra é como um terreno sem muro, todo mundo joga lixo. Deu para entender? Um terreno que não é cercado, fechado, de propriedade, fulano de tal. É proibido jogar lixo aqui. Terreno aberto, todo mundo joga. E joga lixo, às vezes vai armar a tendinha dele, vai morar lá, não é dele, mas ele vai morar, toma conta. Sabe, irmão? Terreno sem muro. Todo mundo joga lixo. A igreja, se não tiver esse muro da palavra, entra todo tipo de pecado, todo tipo de porcaria, de negridão, entra dentro da igreja. Glória a Deus. Nós já vimos aqui o versículo 9, fala propriedade exclusiva de Deus. Eu comentei logo na abertura. Fomos comprados e resgatados pelo preço do sangue de Cristo. 1 Pedro 1,19 diz assim: precioso o sangue, o preço pago, o sangue derramado do Senhor Jesus. Aleluia. Também 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: nós fomos comprados com um preço, o preço do Calvário, o sacrifício de Cristo. Irmão, não tem dinheiro que pague isso aí. Isso aí não é valor material, isso é coisa de Deus para a nossa vida. Aleluia. Qual o objetivo de Deus em nos ter escolhido? Proclamar as verdades de Deus aqui na terra. Irmãos, e é tão sério isso, porque hoje se proclama as verdades de maneira tão errada, se prega a Bíblia de maneira tão errônea, hoje é muito tão. Eu fico preocupado, irmãos, que o pregador, o ministrando da palavra, tem que se preocupar em ministrar o que Deus quer que ele ministre, e não o que os seus ouvintes querem ouvir. Entenderam isso?
O ministrante tem que se preocupar em estar falando o que Deus está carimbando. Estou carimbando, mas você vai falando que eu estou carimbando, viu? Vai carimbando. E não se preocupar, a mensagem que o povo vai rir, o povo... Não. Temos que sair daqui tranquilo, o ministrante. Coração aliviado, que tentou ouvir o que Deus queria falar para nós. Irmão, tudo que eu prego para os irmãos, eu tenho que tentar viver isso aqui. Eu tenho que tentar viver um pouco isso aqui, sabe? Para que haja autoridade de Deus na palavra que estamos ministrando. Aleluia. Então, Deus nos escolheu para proclamar as verdades de Deus. Ele vos escolheu para que vades e deis frutos. É Bíblia isso. Ele vos escolheu para que vades e deis fruto, e que o fruto permaneça, que seja fruto real. Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que coisa, não tem bomba atômica, não tem nada disso. A palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Conversão de bandido, de assassino, de prostituta, é o poder de Deus que transforma, é a grande transformação de Deus que está na sua palavra. Aleluia. Eu sempre gosto. E Paulo 1 Coríntios 9,16, e ele diz assim: e ai de mim, se não pregar este Evangelho, se não pregar esta palavra. Deus tem um propósito na minha vida. Apóstolo Paulo, ele dizia, pensava, né? Deus me tirou daquela vida que eu vivia e me transformou com um propósito santo de ser uma testemunha dele. Ai de mim se não fizer isto, e ai de mim e de você também se não fizer isto. Não brinca, as coisas de Deus é muito sério. Deus não te colocou dentro da igreja para nada, não, tem um propósito com você. Procura ser esse, entrar nesse propósito de Deus. Deus nos salvou com um propósito. Apresentamos alguns exemplos bíblicos. Vamos ficar em pé nesse instante.